Que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, A paz, Maria que não Helena. haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A paz, Carlos. A paz do Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, A paz, Eliane. todavia me alegrarei. Amém. Louvado seja Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A paz, Nanda. Cleide. A paz do Senhor. Mas a alegria ela vem pela manhã. A paz, Ana. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, A paz do Senhor, Valmir. alegrarei, Um abraço, Valmir. Manda um abraço para tua esposa. todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor. Mais um dia na presença de Deus. Amém. Glória seja o nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, a partir do versículo 5. Amém? Enquanto vocês procuram, buscam a palavra, eu vou estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, engrandecemos teu nome, Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Tu és o nosso Senhor Jesus, a quem amamos, a quem queremos na nossa vida, cada dia mais queremos, Senhor, ter intimidade contigo. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia, Pai, te adorar mais, entender mais a tua vontade nas nossas vidas. Senhor, a cada dia queremos entender mais a tua palavra, viver a tua palavra, Senhor, ser testemunho, Senhor, de ti aqui na terra. Como diz a tua palavra, a cada dia queremos ser sal para temperar, queremos ser a luz para poder iluminar, Senhor, e resgatar, Senhor, vidas para ti. Jesus vai visitando cada um que nessa noite,
Pai, está, Senhor, ligado, Senhor, Pai, para ouvir a Tua palavra, Jesus querido, para Te adorar através dos louvores. Senhor, vai visitando, Pai, aqueles que estão, Senhor, ouvindo, Pai, nesta noite, ou quem sabe aqueles que vão ouvir amanhã, ou quem sabe um dia vão estar ouvindo, Senhor, esta palavra. Que o Senhor possa, Senhor, tocar, Pai, porque a Tua palavra é espada, a Tua palavra é aquela que entra e faz diferença na nossa vida. Jesus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque mesmo no meio da luta, da tribulação, Senhor, dos dias maus em que estamos vivendo, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te louvar nessa noite, Pai. Toma cada vida, Pai, que está Te ouvindo nesse momento, na concha das Tuas mãos. Vai entrando com a Tua providência, porque Tu sabes o que cada um precisa, Pai. Tu sabes o que cada um necessita, Senhor. Por isso vai entrando com a Tua providência, vai entrando em cada lar, Senhor. Vai entrando, Senhor, e vai, Jesus, mudando aquilo que precisa ser mudado. Vai trazendo à existência aquilo que precisa, Senhor. Vai curando, vai libertando, vai fazendo tudo novo nas nossas vidas, Pai. Porque precisamos a cada dia ser segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A paz, Ronaldo. A paz, irmã Jane. Queridos, como eu pedi, né, para a gente estar lendo Efésios 6, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Queridos, Deus colocou no meu coração, agora há pouco tempo, que eu lesse a armadura de Deus. A paz, Araci, que à medida que eu for lendo a armadura de Deus, que começa no versículo 10, que o Senhor iria visitar cada um que está ouvindo nessa noite. Vocês que estão agora ouvindo, o Senhor falou: eu vou entrar e vou lubrificar a armadura espiritual de cada um que está ouvindo nessa noite. Amém? Então se prepara, querido, porque se você crê que você tem uma armadura, se você crê que você recebeu essa armadura, mas que por algum motivo ela está precisando de uma lubrificação, se ela está precisando de um óleo, se ela está precisando de um polimento, creia que nessa noite o Senhor vai estar fazendo isso. Amém? É pela fé, queridos. E diz no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa força vem de Deus, querido. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muitas vezes o diabo arma ciladas para as nossas vidas, mas o Senhor nos dá a armadura
para que nós possamos resistir contra essas ciladas, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe um mundo espiritual, querido, como nós estamos aqui vendo, aquilo que é visível aos nossos olhos carnais, mas por trás disso tudo existe um mover espiritual, existe um mover tanto dos anjos do Senhor como dos anjos do maligno. Portanto, é agora, querido, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de teres vencido, tudo permanecer inabalável. Estás, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Recebe a couraça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Recebe, irmão, a bota do Senhor nos teus pés, embrasando sempre o escudo da fé. O Senhor está colocando esse escudo agora na tua mão, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eles não vão atingir a tua vida nem a minha vida. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Recebe o capacete na tua cabeça para que o inimigo não tenha poder na sua mente. E com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica com todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, fazendo conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Então, queridos, que você nessa noite, pela fé, possa ter recebido, eu também recebo, em nome de Jesus, uma armadura. Se você ainda nunca tinha ouvido falar nisso, o Senhor nessa noite coloca uma armadura sobre nossas vidas. Se você já tinha essa armadura, o Senhor está lubrificando, o Senhor está fechando todo e qualquer buraco que na tua caminhada possa ter acontecido. Em nome de Jesus Cristo, recebe, irmãos, pela fé, em nome de Jesus, como aqueles soldados que iam para a guerra com aquela armadura e não eram atingidos, porque eles sabiam manejar o escudo, a espada. Assim também diz o Senhor, que nós possamos saber manejar o escudo da fé e a palavra, a espada, que é a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite tenha entrado e tenha feito a tua armadura brilhar, em nome de Jesus. Sabe aquelas peças que você compra, não sei quantos, né, sabe, né? Compra aquele, acho que é caol, né? E limpa e lubrifica, e aquilo que estava escurecido fica brilhando, né? Geralmente se limpa a prata com isso. O Senhor fez isso nessa noite. Se você creu, você recebeu. O Senhor poliu a tua armadura espiritual. Amém? A minha armadura espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A paz. Em nome de Jesus, querido. Eu acho assim maravilhoso quando o Senhor, eu tenho certeza que Deus não me deu essa palavra à toa, porque eu também estava precisando lubrificar a minha armadura. Porque, queridos, aqueles soldados quando vão para a guerra, aqueles soldados antigos, né? Vocês já viram o filme Romano, ou a mesma aquele filme, né, de Jesus no meio daquela batalha, Deus, né, ele comparou
a armadura de Deus com a armadura dos soldados, porque os soldados não vão para a guerra sem armadura, e nós não podemos ir para a guerra espiritual, né, que acontece no dia a dia, mesmo que os nossos olhos carnais não enxergam, mas os olhos espirituais que o Senhor dá a cada um de nós enxergam, né, que existe todo um mundo espiritual que muitas vezes tentam nos fazer tropeçar, mas o Senhor, Ele nos livra de todo mal. Então aqueles soldados, eles iam para a guerra, e muitas vezes quando eles voltavam da guerra, eles precisavam levar a espada para afiar, eles precisavam levar a armadura para o escudo, né? Às vezes levava algum arranhão, alguma coisa, eles precisavam levar para ficar pronto para a próxima guerra. Assim é o Senhor. A nossa armadura espiritual, ela precisa ser polida, ela precisa ser restaurada a cada dia. Amém? Aleluia. A paz, Cleide. Você é bem-vindo. Amém, Senhor. Vocês me perguntaram cadê o pastor, né? E eu não respondi. Ah, ele aqui. Me esvazio, Senhor. A paz do Senhor a todos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, né? Tudo temos que louvar a Deus, tudo temos que louvar. Tudo dá graça. Somos casa de Deus. Deus faz o que quer. Ele faz. A gente não entende, mas Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, na vida da minha esposa, coisas que a gente não imagina, não calcula. Fala, Senhor. Para os nossos corações, Senhor. A casa é sua casa, nós deixamos ela para você. A tua casa espiritual, querido, é do Senhor Jesus. A minha casa espiritual é do Senhor Jesus. Ele quer morar nas nossas casas. Ela para você, Jesus. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, enche a Enche a casa, tua casa. aleluia, Enche a aleluia. nossa casa. Glória a Deus, nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Que o seu nome cresça, vem nesse lugar, enche esse lugar. Apareça, Jesus, deixa cantar a churiada da baixaia. Incendiar, vem me incendiar. Você é casa de Deus, nós somos casa do Senhor. Ele faz o que quer dentro da casa, da casa que é dele. É difícil às vezes. Ele não é um intruso, ele bate para entrar. E nós aceitamos ele, nós abrimos o coração para ele entrar em nossa casa. Ele é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Essa casa é sua, a casa é do Senhor. Somos casa de Deus. Você, Jesus.
Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Senhor, aleluia, Jesus, obrigado, Jesus, por mais uma vez, Senhor Deus, estarmos aqui louvando o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer por tudo, Senhor Deus, porque maior é o Senhor, maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, na sua vida, e nós temos que buscar cada vez mais esse Deus tremendo e maravilhoso que faz diferença na nossa vida. Ele não quer que a gente fique murmurando, reclamando, né? Porque Ele te deu a glória dele, que é o Filho dele, para morar junto com você, né? Isso está escrito na Bíblia. Eu canso de ler, não canso, ou seja, eu não canso de ler esse versículo. Não é só esse versículo de Hebreus que está escrito isso, mas Jesus Cristo, Ele falou que Ele vinha morar, habitar entre nós, habitar em nós, não em templos humanos, não, é na tua vida, na minha vida. E Ele faz o que Ele quer da casa que Ele quer, da casa dele. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 6, Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos nós. Amém. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia, a exultação da esperança. Aleluia! Esta casa é sua, Senhor. Meu irmão, eu passei por um momento de hoje, foi assim, inesperado. Eu estava para fazer a cirurgia, eu estava muito tranquilo, minha esposa sabe disso, eu estava mais tranquilo que a minha esposa, porque já havia adiado essa cirurgia por 3 vezes, por motivos que não eram meus, motivos que era a situação que convergia por não ter ninguém, as situações dos problemas em si, né, as coisas que aconteciam que não davam para marcar. E estava marcado para o dia 24 hoje. E eu falei, não, dessa não vou. Aí o Vinícius que ia voltar, o Vinícius continuou embarcado, mas um problema surgiu lá e ele teve que ficar embarcado. Eu estava contando com a volta dele, né? E aconteceu que ele ficou embarcado. Mas eu falei, não, dessa vez eu não vou mudar mais e a gente vai ficar, e vai ser dia 24. E começou a surgir dificuldades aqui, dificuldades ali, mas todas elas foram superadas. Né? Pessoas envolvidas, isso Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo o que vai se passar depois, né? Como famílias que são envolvidas, tudo isso. Domingo eu estava tão feliz com a questão do nosso querido irmão Wilson aceitar Jesus. Eu estava me ajoelhando no altar, Marcos, e Deus falou comigo. E eu fui e falei, é você, apontei o dedo para ele, é você, meu irmão. É você. Deus fez uma obra grande na vida daquele homem ali naquele altar, ali naquela hora. Graças às suas orações, graças às orações, todas as orações que fizeram até hoje, as orações do monte. A gente não pensa que as coisas vão acontecer amanhã, depois, graças a jejuns, a gente tem que saber esperar no Senhor. Eu vi aquela bênção ali, fiquei feliz. Poxa, mais isso para concretizar minha cirurgia hoje, né? Dia terça-feira. Aconteceu um fato que eu não esperava. Primeiro foi que eu levei um tombo. E nesse tombo que eu levei, eu pensei que tivesse quebrado a perna, foi uma coisa de repente. Eu estava trabalhando, fazendo um serviço em casa, e de repente eu tropecei, caí, e a coisa degringolou. Eu pensei que tivesse quebrado a perna, porque eu bati num lugar e bati no outro, e quando eu levantei, eu tive a impressão, falei assim, não é hoje que eu vou fazer a cirurgia. Mas eu falei, eu levantei, botei gelo, botei tudo, levantei, consegui andar, falei, não, estou bem, eu vou fazer a cirurgia. E quando chegou no momento de ir para lá, tudo atrasou um pouco aqui, mas tudo dentro da ordem, dá para fazer tudo. Chegamos lá e quando se inscrevemos, fizemos lá tudo, pagamos até o que tinha que pagar algumas coisas, e ficamos lá esperando. E de repente chama a gente, chamam minha esposa, eu faço lá, me pede
eu estou esquecendo o nome disso, do médico, como é que é, o risco cirúrgico. Aí a mulher vê, cadê os exames? Eu dou os exames, pede tudo. Aí começa a botar colírio nos meus olhos, anestésico, etc, etc. Medir pressão. Mediram pressão, estava 12/9, tudo dando certo, né? A única coisa que bateu mais foi o batimento, que eu estava meio aflito, deu 100 e pouco, 106, 108. Mas o restante tudo normal. O que mais? Foi o batimento, pressão, a glicose também, tudo certo. Oxigenação, tudo certinho. Aí me botaram a roupa, me botaram tudo, levaram para outra sala, já no centro cirúrgico, o médico esperando já para entrar no centro cirúrgico. De repente me sai de lá uma médica, que é um anjo de Deus. Eu tive uma resposta ainda que Deus... Oi? Que Deus colocou que tinha uma entidade lá dentro. Não é quem saiu, mas uma entidade demoníaca querendo a minha vida. Querendo tirar a minha vida. Uma entidade da morte. Mas aquele que... Salmo 23 fala isso, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E eu estava orando, né? Minhas filhas orando. Vocês orando, creio que vocês estão orando, vocês estão orando. Segunda-feira nós oramos, vocês oraram, eu tenho certeza que as coisas começaram a abrir os olhos do pastor. Mas chega uma mulher com um anjo do Senhor dali dentro, que eu nunca vi, mas olhou assim, meu risco cirúrgico, falou, vem cá, deixa eu ver os seus exames. Quando ela pega, eu falei assim, mas eu não trouxe exame, não precisava. Não, mas eu quero ver os seus exames. Mas não pediram isso. Exame de sangue, exame de sangue e urina. Quando eu pego, eu falei assim, mas eu tenho no celular. Eu fui abrir o celular, baixei do laboratório e mostrei. Quando ela olhou assim, ela falou assim, peraí, essa quantidade de leucócito aqui, na sua urina, você tem infecção, você tem ITU de repetição, você tem uma bactéria. Você não vai fazer essa cirurgia. Com essa quantidade de leucócito, você não vai fazer essa cirurgia aqui hoje. Porque eu não vou arriscar aquilo que muito te interessa, que são os olhos. E principalmente essa bactéria, ela tem uma ligação, né? Tem uma ligação, não sei o quê, que ela pode atuar nos seus olhos e fazer um estrago. Não somente nos seus olhos. E começou a falar e não parava de falar. E chegou e falou assim, quem é o seu médico? Liga para o seu médico. Eu liguei para o meu médico, o médico atendeu de exato. E não acontece isso. E não acontece isso. E ela chegou, falou com o médico, chegou e falou. E o médico ficou quieto e depois veio falar comigo, não, o senhor vem aqui no consultório, a gente vai conversar, o senhor não vai fazer a cirurgia. Amados, eu não sei. Foi um livramento de Deus. Porque o que aconteceu? O pastor foi nesse médico, né, no urologista, que ele sempre vai para estar acompanhando essa questão. Ele foi a semana passada. Quarta-feira. Levou os exames, esses mesmos exames, e ele olhou e o pastor perguntou para ele, doutor, eu vou fazer uma cirurgia de catarata, assim, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, não passou antibiótico, não passou nada para ele. Parece que o inimigo, assim, cegou os olhos dele, porque quando chegou lá hoje, né, em que o pastor ligou para ele, para falar com a anestesista, ele ficou sem saber o que dizer, falou, não, vem aqui, né, amanhã para a gente ver. Então a gente crê que a oração nos livra, né, porque o inimigo toda hora, eu estava falando, né, a gente ora e muitas vezes a gente não vê o livramento que o Senhor nos dá. Isso tudo podia passar de... não aconteceu porque não tinha... Não, eu creio que foi um livramento do Senhor. Amém. Porque Deus colocou aquela mulher ali para intervir. Inclusive, né, eu fui para essa cirurgia de catarata, que eu conversei com algumas pessoas, e as pessoas, cirurgia de catarata é rápido. Eu, na minha ignorância de medicina, né, eu achei que o pastor ia chegar lá, ia sentar numa cadeira, não, é rápido, é 15 minutos no máximo, ele ia fazer um procedimento rápido ali. Mas é rápido.
né? Ou não, procedimento rápido. Procedimento que eu da digo, cirurgia é rápido. o médico, é uma anestesia local, mas não. Nós chegamos lá, foi tudo assim, igual uma cirurgia. Ele bota roupa para entrar no centro cirúrgico, bota tudo como se estivesse indo para uma cirurgia, né? Assim, que fosse mais grave, né? Vamos dizer assim. Ele vai para dentro de um centro cirúrgico, então não é uma coisa tão como muitas vezes, né, falaram pra gente, não, isso é uma coisa boba, é rápido, que nada, né? E eu vejo a mão do Senhor. Eu vejo a mão do Senhor livrando e protegendo, né? E Deus, né, nos dá o livramento. Muitas vezes nós não merecemos. E às vezes não entendemos. E não entendemos. Mas Deus está sempre tentando fazer algo por nós e a gente às vezes, eu mesmo confesso, quando eu estava ali, eu falei, poxa, não é possível. Tem certeza? Eu falei com a anestesista, não, eu não vou fazer porque isso é um risco muito grande. Não é só para os olhos, não, é um risco muito grande para você fazer essa cirurgia, porque essa bactéria, pela quantidade, pela colônia, ela falou pela colonização de bactérias que você está no organismo, ia com certeza dar algum problema. Eu falei, meu Deus, com tanta certeza, foi um anjo do Senhor que falou. Nunca vi ela, depois eu fiquei perguntando, mas Deus sabe todas as vezes. É isso que eu tinha para falar para vocês, deixar para vocês que eu agradeço as orações, né? Não vou deixar de fazer cirurgia, não, eu vou fazer, mas no tempo do Senhor, e cada vez mais Deus me usa para aprender, para eu aprender e querer passar para vocês alguma coisa de uma palavra que eu tenho agora para vocês. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Amém? Gênesis capítulo 39. Eu quero esse celularzinho. Gênesis 39. Vou precisar dele. Amor. E hoje, né, mais uma coisa, né? O celular, na hora que ele caiu de uma forma. Meu Deus. Entrou aqui no celular uma propaganda. Mais uma coisa, né? O diabo, ele quer nos entristecer, ele quer nos, né, fazer, muitas vezes, blasfemar. O celular dele caiu dentro da piscina, né? E eu acho que foi embora, não sei. Foi o tombo que eu levei. O tombo que ele levou, o celular caiu na piscina e tomou um banho hoje. Mas eu creio em mais um milagre, que esse celular vai ressuscitar. Amém, amém. Glória a Deus. Eu creio. Amém, queridos. Amados, são Gênesis capítulo 39, glória a Deus. A minha varoa sempre do meu lado lá, meu Deus do céu, não sai do desgarro. Glória a Deus por isso. Ela está ali sempre orando, sempre batendo na porta do trono, falando, Deus, ele vai entrar e vai sair saudável daqui. Amém? Todos acharam? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor,
Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou suas vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, quando lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Querido Deus, eu peço permissão para que tu me use. Eu não estaria aqui hoje, mas o Senhor sabia que eu estaria aqui hoje. A programação era outra, mas por fim eu estou aqui. E eu quero que o Senhor me use para abençoar aqueles que aqui estão interessados em ouvir a tua voz, a tua palavra, e querendo, Pai, mudar alguma coisa na sua vida, querendo, Senhor Deus, conhecer mais de Ti. Portanto, eu não tenho esse conhecimento, mas o Senhor é Deus que sabe de todas as coisas e que pode mudar, Pai. Como mudou a vida, tenho certeza, do nosso querido irmão Wilson, da qual devemos ligar para ele, agradecer a Deus pela decisão que ele tomou, inclusive chamaram ele para estar aqui ouvindo também esses cultos, né? Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, a minha vida para que o Senhor me use agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, quase todos conhecem esse texto, né? Esse texto fala de José, que é filho de Jacó, o filho querido de Jacó. Jacó tinha muito apreço por José. E vocês sabem que José, na sua caminhada, junto com seus irmãos, ele tinha favorecimento de Jacó. Jacó tratava ele de forma diferente. E nisso José teve um sonho, e esse sonho ele contou para o seu pai, contou também para os seus irmãos, onde ele seria aquele que todos deveriam se debruçar e se ajoelhar diante dele. Ele teve uma visão sobre isso, né? Ele seria a estrela maior, ele seria aquele que ia ser o maior da casa, sendo ali ele mais jovem, né? Só o menor, que era Benjamim, que era o filho mais novo, que era uma criança ainda, mas José já era um jovem, né? Em torno de 18, 20 anos, e nisso ele contava esses sonhos e os irmãos ficaram com raiva dele.
a raiva foi tanto, o ódio foi tanto de José, mesmo sendo irmão dele, que eles foram e venderam José como escravo. Eu quero até que vocês abram a sua Bíblia para a gente, ver um pouco mais sobre isso, Abra sua Bíblia aí em Gênesis 37, Gênesis capítulo 37, só voltar 2 folhinhas, Gênesis capítulo 37, para a gente poder recorrer um pouquinho mais de conteúdo para a gente entender. Tendo Rube voltado à cisterna, 37, versículo, versículo 29, para a gente não ler muito, versículos 37 e 29. Tendo Rube voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai entremenentes. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ou seja, eles pegaram José, venderam para os midianitas e dali, para falar com o pai dele o que aconteceu com José, eles rasgaram a veste dele e molharam de sangue de animal e disseram que um animal comeu ele. E o pai chorou muito a morte do seu filho querido. Só para você ter uma noção como José saiu de sua casa. Quantos malefícios, quanto ódio não devia ter no coração desse menino, que os seus próprios irmãos deram por morto e venderam para os midianitas. Então, aqui nós voltamos depois, quando ele foi levado para a casa do Potifar. E ali, uma coisa é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Repete isso aí na sua casa, para o seu irmão, para o seu filho, para que nunca se esqueçam disso. Pode ser que ele esteja no pior lugar, que ele esteja vendido, que ele esteja numa prisão, onde quer que ele esteja. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Amém, queridos? E isso é fundamental. Essa mensagem, ela traz esse conteúdo. Tudo que às vezes acontece na nossa vida, amados, não é para o mal. Se você está na presença de Deus, Deus está cuidando de você, da sua família e dessa situação que você está passando. Porque isso são provas para que você seja aprovado. Isso aí é que Deus está fazendo algo de novo na sua vida, para você aumentar a sua fé, para você regozijar. Mas a tribulação, o apóstolo Paulo falou que essa tribulação que ela vem, ela vai ser passageira. E ela vai acrescentar em você perseverança. Essa palavra perseverança no grego, quando Paulo fala, ela significa uma paciência pedagógica, uma paciência estrutural, uma paciência que faz com que você cria estrutura para viver neste mundo e saber que você será afligido, mas que você tenha a vontade de Deus acima de qualquer coisa, porque Deus será contigo. Aleluia! O que Deus quer fazer da nossa vida é isso, mas Deus não vai te fazer super-homem, não vai fazer a mim super-homem. Nós vamos passar por tribulações, e a tribulação é que vai fazer o aprendizado de você entender que muitos podem te trair, muitos podem falar por trás de você, muitos podem pensar tantas coisas. Maior é aquele que está em você do que o que está do lado falando mal de você, tentando contra você, armando contra você. Não vão conseguir, nem o diabo e nem ninguém.
porque maior é o que está. Esta casa é de Deus, essa casa é sua. Se você está na casa de Deus, Ele vai tomar conta da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 3, é um versículo que eu sempre falo, mas que eu vou repetir sempre. Que eu creio que Deus, olha só, se alguém destruir o santuário de Deus, que é você, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. À medida que você recebe a Jesus dentro da sua casa, você é um santuário sagrado de Deus, porque Jesus mora dentro de você. Esta casa é sua, e é por isso que eu não temo mal nenhum. É luta, pode vir luta, dificuldade. Eu não sou um super-homem, não sou o melhor, nem você o melhor, nem você vai ser o melhor. Mas uma coisa é certa, amado: se Deus é contigo, aonde quer que você esteja, na boca de um peixe vai ter que jogar você no mar, vai ter que jogar você na praia, porque o Senhor está ali dentro. Ele que tem um propósito na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. A mesma aconteceu com José, sofrendo todas essas afrontas do seu irmão. E depois você lê o texto todo, que é muito grande. E quando José entra, amados, naquela casa, José entra naquela casa do Potifar, ele não entra para ser mais um naquela casa, ele entra ali porque Deus era com ele. E ali José começa a botar a mão nas coisas, e as coisas começam a prosperar. Ele começa a fazer as coisas começam a acontecer. E aquele Potifar começa a observar e ver que José é um homem de Deus, um homem abençoado, um homem próspero. Eu não estou falando pregando prosperidade aqui não, amados, de jeito nenhum. Eu estou falando que todo filho de Deus, todo homem de Deus é próspero, porque é filho de Deus. Não porque vai ter carro, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, isso não é a resposta da prosperidade. A resposta da prosperidade é você pode ter um salário mínimo e você consegue viver bem. É pessoas que são ungidas de Deus, que são separadas para Deus, que entendem o propósito de Deus na vida. Esse vai ser abençoado, aleluia. Amados, aqui nós vemos José sendo provado. José aqui, se tornou o mordomo daquela casa, e o dono, que era o Potifar, deu tudo para ele, falou assim: você administra tudo, você faz tudo agora é contigo. Ele não queria saber nem o que José estava comprando ou vendendo, ele confiava em José. Mas confiava em José porque Deus era com ele. Eu vou falar isso com você: se Deus é contigo, amados, eu não sei o que você está passando, mas se Deus é contigo, Deus tem uma solução melhor do que a sua. Hoje eu tive uma resposta maior de Deus. Quando eu levei aquele tombo ali, que eu me machuquei, que eu parecia que eu estava na piscina ali, quebrei a perna, quebrei a perna, aconteceu alguma coisa, eu estava totalmente machucado, doído, não conseguia andar, botando gelo. Quando eu fui ver, eu levantei depois de novo, amados. Relembrei do apóstolo Paulo, quando caiu machucado, deram por um morto. Ele levantou e falou: vamos embora que eu quero continuar pregando a palavra de Deus. E aí eu falei: eu vou para o meu objetivo, vou para aquilo que eu vou cumprir. Fui lá, mas quando cheguei lá, amados, eu fiquei triste, porque não consegui fazer o que eu queria. Eu estava doido para voltar enxergando mais, não voltar, mas eu sabia que tem um período de convalência, né? De ficar deitado, de ficar descansando. Sabia disso tudo, mas eu sabia principalmente que eu queria voltar, sabendo com a esperança de enxergar melhor, de poder ver mais. Há tanto tempo que eu quero isso na minha vida, e aí acontece isso. Não por causa do óculos, eu uso óculos, já usei lentes, já usei tantas coisas, já tive tantos problemas na visão, amado, tantos problemas. Até que um dia um rapaz, Flavinho, irmão do Ticô, queria que ele estivesse ouvindo. E um dia eu vou falar isso para ele pessoalmente, que ele não sabe, eu não era cristão, eu vivia totalmente perdido. E um dia, esse Flavinho com 21 anos sofreu um acidente de carro. Ele estava dormindo, e quando ele bateu, ele abriu os olhos e entrou todos aqueles estilhaços nos seus olhos. Ele perdeu 90% da visão. E depois ele chegou para mim, uma vez que eu estava usando lente de contato, que a lente colou na minha córnea, que deu lesão de córnea. Falou: você virando noite aí com essa lente de contato, aconteceu isso.
rapaz, dá mais valor à tua vista, porque eu só tenho 10%. Quem não tem, dá valor. Quem tem, despreza. E eu dei valor a isso. Mas o maior valor que eu dou foi a Jesus Cristo, que me comprou com seu sangue. Tudo que acontece na minha vida, eu tenho certeza que Jesus está me conduzindo para um caminho melhor. A mesma coisa é José. José, Deus era com ele. Ele estava numa situação difícil, aonde os irmãos dele traíram. Ele podia se revoltar, poderia ser um bandido, poderia viver murmurando a vida toda. Quando acontece alguma coisa com a gente fica contando para eira e beira, tanto na esquina dali, na esquina de lá. Você não sabe o que aconteceu comigo? Aconteceu isso. Só reclamando. Eu não aguento mais, eu não faço, eu não aconteço. E José, amados, todos os seus irmãos pegaram, botaram ele num poço, depois tentaram matá-lo, depois viram que poderiam vender ele, rasgar as vestes dele para desfazer dele para o resto da vida, venderam para os amalequitas. E lá depois foi parar na casa do Potifar, porque Deus tem um caminho para você, como teve para José. Mas não pensa que esse é o último caminho de José. José, quando chegou naquela casa e viu que a coisa estava prosperando, que a coisa estava crescendo, ele falou: meu Deus, graças a Deus eu vou ficar aqui para sempre. Esse aqui é o meu ganha-pão, essa aqui é a minha vida. Muitas vezes nós pensamos que Deus já chegou ao limite na nossa vida. Já acha que já fez tudo, não, tá bom esse feijãozinho com arroz. Eu não estou dizendo para você reclamar do feijão com arroz, não reclamar daquilo que você tem, não, que você pode. Não, você tem que agradecer pelo que você tem, mas saiba que se Deus quiser te colocar em lugares diferentes, você coloque-se na mão de Deus, porque você não conhece o seu potencial. Quem sabe do seu potencial é o Senhor. E tem uma coisa, amados. Você não deve ser o que você quer ser, você deve ser o que Deus quer de você, porque foi Ele o Criador da sua vida, Ele que faz o que quer. Por isso você diz: eis-me aqui, Senhor, faça o que tu quiseres. E Ele vai dar um jeito de conduzir você, talvez um jeito que você não vai entender. Amados, aquele homem que Deus curou um homem que foi lá da Síria, era um homem que lutava contra Israel. O Naamã era general do exército, lá que mandava do exército da Síria. E ele tinha lepra. Quem curou ele? Foi o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, o nosso Deus. Porque às vezes, muitas vezes, amados, a gente não entende essas coisas. E quando ele chegou cheio de orgulho, ele queria que Deus, o profeta, impusesse as mãos sobre ele. Muitas vezes nós queremos ver a glória de Deus manifestada dessa forma. Deus quer se manifestar com você. Dentro de você existe o Espírito de Cristo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, clama a esse Deus vitorioso, que Ele vai encher da glória dele em você, e você vai ver coisas diferentes na sua vida. Deus quer fazer você gerar soluções. Deus te fez por cabeça e não por cauda. Não importa a sua capacidade intelectual, não importa o seu conhecimento, importa que você se coloque na mão de Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele que te criou e Ele te chama. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, amados, José estava ali e de repente aquela mulher, enviada por Satanás, para tirar José dali. Eu às vezes fico perguntando, né? Poxa, como é que o diabo é astuto? Manda uma mulher, cria situações para poder tentar contra a nossa vida. E mal a gente sabe que Deus está sabendo. A gente sabe que a nossa luta, não, eu vou vencer essa parada, vou destruir. Tudo bem, você vai destruir porque você tem poder para isso, porque Deus te deu poder para libertar os cativos, os oprimidos. Deus te deu poder para pisar em escorpiões e serpentes. Está escrito em Marcos 16, 17, 18, para você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mas uma coisa é certa, amados, nós não podemos negligenciar as situações que ocorrem, porque o diabo vai tentar contra a sua vida e contra a minha também. Mas muitas vezes, inclusive com o apóstolo Paulo, ele disse que não conseguiu ir a Tessalônica por 2 vezes, porque Satanás barrou ele. Você acha que Deus fez o quê? Por que Deus não chegou ali e falou: Satanás, sai do caminho, deixa Paulo passar?
Porque são situações que Deus permite para ver em alguma coisa de nós, se nós estamos querendo fazer as coisas do nosso jeito, ou deixar Deus, ou respeitar Deus, ou saber que Deus está sabendo das coisas, se Ele não deixou, acabou. Paulo falou assim, eu tenho um espinho na carne, Senhor, tira esse espinho de mim. Deus falou assim, não vou tirar não, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que Deus falou para Paulo. Muitas vezes nós queremos ser fortes e achamos que nós é que vamos conquistar, que nem Gideão. Gideão estava com o exército com 32 mil, o que Deus fez? Tira aí 22 mil. Quantos tem? 10 mil, tem muita gente. Tira 7 mil, tira 9.700, deixa só 300. Para ir ver que a glória é minha, não é sua. Porque nós temos essa tendência de bater no peito e dizer que somos melhores. E José, amados, quando ele enfrenta aquela mulher, com certeza ele clamou a Deus, Deus, por favor, tira essa mulher do meu caminho. Quantas orações de jejum, quantas coisas José não deve ter feito, mas Deus permitiu. Sabe por que Deus permitiu? Porque Deus tinha coisa maior, porque Deus tinha um propósito maior na vida de José. Que isso? Muito maior. O propósito de Deus ali não era somente com José. O propósito de Deus ali com José era salvar toda a sua família que tentou matar ele. Era trazer todo aquele povo que estava lá em Canaã, tirar de Canaã e levar para o Egito, para que ali o povo de Deus crescesse e se multiplicasse e tivessem filhos. Como? No Egito. No Egito. Sabe o que Egito representa? MUNDO, o mundo que vivemos hoje. Deus quer que a igreja cresça neste mundo e não reclame do mundo. Apenas não ande conforme este século. Amém? Não vos conformeis com este mundo, com este século. Renovai, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ao qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, resistir a este mundo, sujeitando-se a Deus. Porque o diabo é o sedutor de todo mundo, como está em Apocalipse, mas você não vai se sujeitar, você vai ser sujeito de Deus. Deus vai estar contigo, como Deus era com José. E José saiu daqui dessa situação, mas ele foi para a cadeia, foi preso. Por quê? Porque o Potifar, quando chegou ali, viu e acreditou na sua mulher, não acreditou em José. E de repente ele vai ser preso. E na prisão, amados, o carcereiro adota ele também como o responsável pela cadeia. Porque Deus era com ele. Sabe por quê? Porque ele era a cabeça. Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, eu sou chamado segundo o propósito de Deus? É. Pergunta qual é o propósito de Deus. Salmo 139, ele diz que escreveu todos os dias da sua vida. Esse é o propósito de Deus. Ele tem um plano para a sua vida. E o plano do Senhor nunca será frustrado se você deixar Ele te levar. Agora, se você quiser tomar a frente, Ele não vai poder levar. Ele vai respeitar a sua vontade, porque Ele te deu livre-arbítrio. Ele seria injusto. E amanhã, a mesma coisa, ele chega uma pessoa lá, você não vale nada, não sei o que, vem cá que eu vou te fazer santo. Não. Aquele que o busca, ele encontra, ele recebe. Aquele que abre o seu coração, aquele que ouve a palavra de Deus com o coração quebrantado, recebe ao Senhor. E aqui, amado, José, ele estava com o coração quebrantado. E quando ele chegou naquela cadeia, e ali ele foi recebido pelo carcereiro. E ali ele ficou sabendo que Deus era com ele, mesmo numa cadeia. Mas logo depois, amados, se vocês forem ler no capítulo 40, veio um padeiro e um copeiro. Tiveram sonhos. O padeiro, um sonho que levava ele para a forca. O copeiro, um sonho que levava ele de volta para o faraó. E quem interpretou os sonhos? José, o homem de Deus. E falou: copeiro, amanhã
você vai ser chamado de volta para trabalhar com o faraó, o rei do Egito. Mas quando você for, não esquece de mim não. Fala com ele lá que eu sei, que eu posso trabalhar também, eu posso ser um garçom lá para você, eu posso ser fazer faxina, eu faço qualquer coisa. Mas Deus tinha um propósito. Sabe quanto tempo ele ficou lá em cima, voltou para o rei, trabalhando como copeiro do rei. E olha que copeiro do rei é importante, porque naquela época o copeiro era aquele que vinha dar o rei para matar, para o outro substituir. Geralmente tinha essas coisas. O que aconteceu? Ele esqueceu de José lá na cadeia. José ficou mais 2 anos na cadeia, esperando. Mas a gente não espera no homem. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Você está esperando no Senhor quanto tempo? 10 anos? Continua esperando, perseverando, mas procura fazer o propósito. Fala, Deus, eu quero fazer o teu propósito. Eu quero fazer com que a tua vida seja em mim. E aí, amados, você, a paz, Fátima Miranda, Deus te abençoe. Deus quer fazer novidade na sua vida sempre. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele está sempre ao seu lado, querendo fazer de você um servo fiel. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E aí o que aconteceu com José, amado? De repente o faraó tem um sonho e chama todos aqueles asseclas, todos aqueles conselheiros, todos aqueles videntes, e ninguém consegue interpretar o sonho. De repente o copeiro fala, faraó, eu conheço um presidiário que sabe interpretar. Chama ele lá agora, bota uma roupa nova nele e bota ele lá para cima. Chamaram José. José interpretou o sonho do faraó e disse, essas vacas magras representam 7 anos de fome e as vacas gordas são 7 anos de fartura. As espigas também. Você tem que fazer celeiros e esses 7 anos de fartura você vai guardar celeiro, vai guardar todos os mantimentos para os 7 anos de fome, e todas as nações virão te procurar. Aí José ficou lá esperando, ele falou assim, você tem que arranjar um bom administrador, disse José. O faraó falou assim, eu já tenho esse administrador, é você, José. José recebeu o anel do faraó, se tornou o cabeça do Egito. Tudo que José fazia, o faraó assinava. Deus tem algo maior para a sua vida. Receba essa palavra de Deus no seu coração, tá? Deus tem coisas maiores, mas as maiores de Deus não são as maiores que você pensa. Mas você um dia vai entender o que Deus tem para você. Eu pensava uma coisa hoje, queria sair daqui diferente, mas eu tenho certeza que Deus me deu um livramento de morte. Amém, queridos? Porque eu já tive 4 sepsemias, eu já tive, saindo de cirurgia e quase morri. Já tive muitas coisas. Mas a minha vida está na mão de Deus. Quando Ele quiser apagar, o viver para mim vai ser Cristo, o morrer será lucro. Eu quero que você receba essa oração agora e seja abençoado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada filho Teu que ouviu a Tua palavra. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que não tem, ele pode entregar a sua vida agora para Jesus. Chegar lá e fazer, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. É só orar a Ti, em secreto. E depois de falar comigo, que eu vou te orientar. Mas aquele que tem o Espírito Santo, tu quer fazer, ó Pai, que ele seja mais cheio do Espírito Santo. Ele entenda o que tu está fazendo. Essa situação difícil que está acontecendo no trabalho. Esse medo que dá de ficar sozinho, esse medo que dá de a gente ficar às vezes numa situação em que parece que tudo está dando errado, esse medo que dá que às vezes vai acabar o trabalho, eu não tenho outra profissão, eu não sei o que eu vou fazer. José estava perdido, Deus era com ele e Deus é com você. Senhor, eu entrego cada um nas Tuas mãos. Cada Josézinho desse aí, cada Zé desse aí, Senhor. Eu entrego, Senhor. Para que a Tua glória se manifeste na vida dele, que haja cura, haja milagre. E tudo aquilo que lançaram de maldição contra a sua vida seja quebrado em nome de Jesus. Seja curado. Saia
essa nuvem preta na tua cabeça que parece que está dando coisa ruim, não é não. Recebe de Deus, recebe a cura, recebe o milagre, recebe essa unção, recebe a espada do Espírito, recebe a força do Senhor, recebe a glória de Deus, recebe a unção, e não duvide, porque Deus tem coisas maiores para você. Que Deus te abençoe, amém? Quinta-feira estamos aqui, olha, Deus tem coisa maravilhosa para você. Quarta-feira estamos estudando a palavra de Deus, para aqueles que querem batizar. E aí? Vamos batizar em nome de Jesus? Tem outras pessoas também se inscrevendo na aula de batismo, para batizar. E vamos batizar porque é o primeiro caminho, é o rito inicial de você entrar na igreja do Senhor, né? A Bíblia diz, se creres e for batizado, será salvo. Se não creres, será condenado. Marcos 16. Mas Deus é contigo. Receba essa palavra e quem for ver, agora compartilha, porque você vai ser abençoado se você compartilhar. Receba isso, em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus, que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo todos os dias da sua vida. Aleluia! Deus te abençoe. A paz.